Acorde com a energia certa. São a minha companhia de viagem e fazem-me acreditar que o meu dia será sempre melhor. É muito bom escutar-vos. São fenomenais logo pela manhã. Vocês são simplesmente espetaculares. Não desligo mais a rádio, sou muito fã. São a minha cafeína matinal. Das 7 às 10 não falha. Ana, Inês, Filipe e Joana estão consigo de segunda à sexta, entre as 7 e as 10, na Renascença. Bom dia, 3 da manhã. Bom dia, sexta-feira, cá estamos. Há 11 anos o mundo chorava porque morria aos 27 Amy Winehouse. Podíamos dizer que foi inesperado, mas o declínio, com o uso abusivo de álcool e drogas e a personalidade autodestrutiva, fizeram antecipar esta tragédia. Dona de uma voz poderosa e inconfundível e conhecida por misturar descaradamente, mas bem, o jazz com a soul e o R&B, Amy Winehouse detém até hoje inúmeros recordes de vendas de discos e não só, que a colocam no patamar dos artistas mais geniais e bem-sucedidos de sempre. Amy Winehouse é referida pelos especialistas como a responsável por desencadear a revolução a que se assistiu na música soul dos anos 2000. Foi, aliás, graças a ela e ao concerto que deu no Rock in Rio 2008 que eu me inscrevi num casting de rádio para poder ser repórter e ver ao vivo este esgotadíssimo concerto. E ganhei o casting. A Amy deu um péssimo concerto. Após a sua morte, Back to Black tornou-se o disco mais vendido do século XXI e é uma música desse disco incrível, com letras escritas pela própria que vamos ouvir agora. You Know I'm No Good, Amy Winehouse na Renascença, no dia em que faz 11 anos que o mundo chorou a sua morte. Amy Winehouse na Renascença, You Know I'm No Good, não sei se por estar velha e pataroca, mas disse que ela tinha falecido há 11 anos. Que bela palavra. Não foi há 11, foi há 10, foi em 2011, no dia 23 de julho de 2011, que morreu Amy Winehouse. Não sei se foi, assim, das últimas grandes celebridades no famoso Clube dos 27, não é? Eu acho que sim. É uma moda que está a cair em desuso, aquela ideia e ainda de morrer bem. aos 27. Uma vez li uma teoria sobre isso, porque aos 27? Sim, havia muitas teorias. Eu acho que eu sou uma pessoa prática e acho que é uma mera coincidência. Mas tanta gente genial a morrer verdade. aos 27. Jim Morrison, Kurt Cobain, enfim. Janis Joplin. Está. E continuávamos. Pois era. Jimi Hendrix. Nunca mais aconteceu. Mas é ainda uma bem. tendência em declínio. O que não está em declínio, e ainda bem, porque esteve em risco de não se realizar, foram os Jogos Olímpicos. E esta manhã no nosso explicador vamos falar precisamente sobre os Jogos Olímpicos que arrancam hoje, Tóquio 2020, uma edição com muitas particularidades, obviamente devido à pandemia. Vamos saber o que está previsto, quais as contingências, como vai ser a cerimónia de abertura. Não perca o explicador depois das 7h30 com o Miguel Coelho. E hoje também recebemos o Pedro Stretch, não é, Inês? Exatamente, hoje é sexta-feira e às sextas-feiras conversamos sempre com Pedro Stretch e hoje vamos querer saber, não vamos falar exatamente de um tema em particular, mas sim sobre vários, ou seja, vamos falar sobre o papel do pedopsiquiatra, de um pedopsiquiatra como o Pedro, e sobre o comportamento das crianças em consultório. Como é que se abordam as crianças, que diferenças há entre abordar uma criança e um adulto? Acho que vai ser a não perder. E depois, claro, às 8h15 temos, como sempre, o extremamente desagradável com a Joana Marques e daqui a nada vamos já saber qual é o tema de hoje. São 7h18 com Xavier. Há 26 anos a zelar pela segurança dos portugueses. Puff Daddy com Faith Evans, para ouvir agora I'll Be Missing You, está com a Renascença, 3 da manhã até às 10, Filipa Galrão, Inês Lopes Gonçalves e Joana Marques daqui a pouco. Ana Galvão continua de férias, sorte dela. Boas férias, boas férias. I'll Be Missing You, Puff Daddy com Faith Evans. Boa sexta-feira, está com as 3 da manhã, Inês. E agora eu tenho aqui duas coisas para falar, mas como não tenho tempo para falar das duas, tu escolhes do que é que queres. Sabes que estás a pedir a pessoa mais indecisa do mundo, mas vamos lá. Sim, vamos lá. Somos duas, por isso é que te estou a pedir isto. Então, eu tenho aqui o segredo para retardar o amadurecimento das bananas. Ok. E tenho também um brinquedo para adultos que vais querer comprar este verão. Mas calma, brinquedo para adultos não é isso que estás a pensar. Exato, era mesmo isso que estava a pensar. É uma coisa para levar para a praia. Ora bem, e não podemos ter o melhor de dois mundos. Não, vá, escolhe uma rapidamente. Então vou querer o brinquedo. O brinquedo, porque queres aquele muito anúncio dos ovos de chocolate, não é? Isso não é possível, são 3 desejos. Então, é um brinquedo para praticares desporto na água, mas numa versão preguiçosa, porque
que é uma prancha elétrica que foi inventada e que podes levar, sim, uma prancha, imagina, uma prancha de surf, mas elétrica, não tem nem 1 metro de comprimento, alcança velocidades até 15 km por hora, tem uma bateria que carrega em 4 horas e uma autonomia até 1 hora. Não sei se isto são muitos números, mas basicamente uma prancha elétrica que levas para dentro da água e ela te transporta sem teres que fazer Ou seja, nada. isso funciona no mar, mas também funciona em piscinas, em lagos. Sim, mas em piscinas parece-me perigoso, porque Se for muito grande, sim, uma piscina e olímpica, 15 imagina. km por hora dentro de uma piscina, já viste? Sempre há Enfim, isto tem também, além disso, uma câmara, obviamente, integrada. Podes tirar fotografias e fazer vídeos enquanto estás em cima da prancha. Imagina que eu estou em cima da prancha e estou a comer uma banana que está demasiado madura. O que é que eu eu posso sabia. fazer? O que é que A eu banana posso está demasiado madura porque tu a compraste há muito tempo, ou então não, compraste somente ontem e ela amadureceu rapidamente, que é o que acontece. Então tens que pôr na pontinha, no chamado caule da banana, película aderente. E assim só nessa parte vais adiar o amadurecimento, porque é por aí que sai o gás etileno da banana, que é o que faz com que ela fique com aquelas madura manchas muito mais rápido. escuras. Sim. Sabes que eu andei toda a vida a descascar mal bananas. Tu descascas pelo caule? Porque eu acho que toda a gente pega na parte que é mais saliente, Sim. nesse rabicho da É banana. verdade, é verdade. E às vezes ela não, irrita-me muito quando ela não cede por aí. Sim, depois Fico parte a meio, não é? enervada, sim, sim. Uhum. Vai daí, já me explicaram que as bananas, se tu as descascares pela outra extremidade, não é? Pela entrada ou pela saída da banana, nunca saberemos. Qual é o princípio de uma banana? Mas Acho sim, que podíamos também o discutir lado isso. oposto ao caule é aquele por onde deves abrir a Precisamente. banana. E por aí é infalível. Aliás, Dizem. olha para os macacos, eles abrem por aí. Cá está. Eles sabem o que Temos fazem. muito a aprender com... Acho que foi a partir daí que também aprendi. Olha, pois, se eles fazem por aqui, corre-lhes sempre bem. Ora bem. Já viste, conseguimos falar de 3 coisas diferentes. Afinal foram 3 desejos Afinal havia tempo. de uma vez. Mas sobre esta prancha elétrica, podes saber onde comprar e a que preço. Está tudo no nosso site, na nossa categoria 48K, que é uma rubrica da Cristina da Cristina Nascimento. Nascimento, sim, Exatamente. rr.sapo.pt para saber mais sobre esta prancha elétrica. Sobre bananas, é continuar a ouvir-nos. Já percebeu que somos especialistas. E uma emissão rica em potássio. Bom dia. O magnésio, porque acho que é isso. Nós estamos sempre a confundir. Pronto, comam fruta. Acorde com as 3 da manhã, na Renascença, das 7 às 10. Bom dia, toca a acordar, é sexta-feira, não há motivo para estar triste, hoje começam os Jogos Olímpicos e, Inês, lembras-te dos primeiros Jogos Olímpicos que viste? Belíssima pergunta. De que tens Olha, memória? eu os que vi exatamente, não te sei dizer, mas os primeiros de que tenho memória, eu acho que são os de 1900. Sabes que na minha cabeça confunde-se. Porque, tenho que confirmar sim. isto. Não, posso dizer-te que me recordo bem dos de Sydney, por exemplo, que foram em 2000, se não me engano. A primeira recordação que eu tenho dos Jogos Olímpicos é do Misha, era do urso. Ah, mascote? A mascote dos Jogos Olímpicos que aconteceram em Moscovo, creio eu, mas não sei se é uma memória já emprestada, no sentido em que depois o boneco se tornou muitíssimo Tornou-se viral. popular, precisamente. E só pode ser, sim, porque estou aqui a confirmar, e de facto os Jogos Olímpicos de Moscovo aconteceram em 1980, ano em que eu não era sequer nascida ainda. Então claro que não te lembras do Misha. Portanto, é claro. Não, lembro-me do Misha perfeitamente. Não, mas não em loco. Não, exatamente, não nos Exato. Jogos Olímpicos. Olha, vamos Mas falar essa é dos uma das Jogos. minhas primeiras memórias. De certeza que Miguel Coelho se lembra dos Jogos Olímpicos de 1980 e se não se lembra foi investigar porque ele sabe tudo e vai-nos explicar tudo sobre esta edição de Tóquio 2020 já a seguir no nosso explicador. Vamos saber tudo até sobre a cerimónia de abertura, que é hoje, todas as particularidades e contingências devido à pandemia. Não perca o explicador já a seguir com o Miguel Coelho sobre os Jogos Olímpicos, edição Tóquio 2020. Agora o nosso para sempre, hino do 3 por Todos, HMB com o Rui Veloso, Lembra-te de mim. Lembra-te de mim, HMB com o Rui Veloso na Renascença a 19 minutos para as 8. Vamos lá? É o explicador desta manhã e falamos de Jogos Olímpicos. Arrancam hoje oficialmente com um ano de atraso devido à pandemia e num contexto que continua a ser marcado pela Covid. A própria cerimónia de abertura, Miguel, promete ficar marcada precisamente por essa situação. Sim, é uma cerimónia que tem como tema seguir em frente, com especial relevo para o contexto de pandemia, que atrasou um ano a competição, como disseste, e a Covid-19 impõe inclusive um formato diferente do habitual. Haverá espetáculos artísticos gravados e apenas alguns segmentos
concertos ao vivo, portanto será sobretudo um espetáculo para a televisão, e devido às regras de distanciamento social, a tradicional Parada das Nações também vai ser limitada e, por exemplo, Portugal terá apenas cerca de 20 atletas no desfile, com Telma Monteiro e Nelson Évora como porta-estandartes. Os dois? Sim, é a primeira vez que acontece, porque o objetivo é promover a igualdade de género. Que bem. No desfile, a Grécia vai entrar primeiro, como é da tradição olímpica, segue-se a equipa olímpica de refugiados, depois os países pela ordem editada pela língua japonesa e o Japão no fim. A delegação portuguesa vai desfilar na posição 168. E quantos países participam já agora? Quantos atletas estão envolvidos, Miguel, nas Olimpíadas? Atletas são mais de 11 mil, de mais de 200 países e territórios, o que não deixa de ser notável, tendo em conta as dificuldades, enfim, logísticas induzidas pela pandemia, não é? As quarentenas, as viagens mais difíceis, etc. Estão em Tóquio estes atletas para realizar mais de 300 provas, sendo que este ano há novas modalidades, como o surf, o skate, a escalada e o karatê. Pois é. E quantos atletas portugueses, em particular, vão estar em prova, Miguel? A missão de Portugal conta com 92 atletas em 17 modalidades. É o mesmo número dos Jogos do Rio de 2016, sendo que uma das grandes novidades deste ano é que vamos ter a Seleção Nacional de Handball. Muito bem. É uma estreia. E partimos, Miguel, com hipóteses de medalhas, 92, Só pensas em ganhar, Filipe Galrão. Bem, Portugal tem pelo menos vários candidatos, não é? Houve um reforço financeiro no projeto olímpico com o objetivo concreto de alcançar 2 posições de pódio, portanto, objetivos definidos, 12 diplomas, que são classificações até ao 8º lugar, bem como 26 resultados entre os 16 primeiros. Isto são, enfim, expectativas à partida. Os desempenhos internacionais dos últimos 2 anos, sobretudo no atletismo, no judo e na canoagem, auguram boas perspectivas, mas, como sabemos, nem sempre há correspondência depois nos Jogos Olímpicos, porque no desporto não há medalhas antecipadas. Exato. E em relação à pandemia, é inevitável, é sempre aqui, está aqui sempre a pairar. Temos ouvido que o aumento dos casos de Covid-19 em Tóquio está também, obviamente, a preocupar os participantes. Sim, na aldeia olímpica demos essa notícia, há mais de 90 casos de Covid confirmados, incluindo alguns atletas candidatos a medalhas, porque a Covid pode inclusive desvirtuar o desfecho de algumas provas. Teme-se com o andamento dos jogos esse número possa aumentar. 80 mil é o número aproximado de testes de Covid por dia que os organizadores vão realizar até ao fim dos jogos. É muita zaragatua, com o objetivo de tentar impedir ao máximo que a pandemia contamine esta Olimpíada. Longe vão os tempos em que o doping é que era o problema. Miguel, a pandemia... Vai ser, mas está para segundo plano já. A pandemia paira, não é? Como dizia a Inês sobre os Jogos Olímpicos, mas tem havido outras polémicas a marcar esta edição. A mais recente envolveu até o diretor da cerimónia de abertura, não é? Kentaro Kobayashi, que se demitiu ontem na véspera dos Jogos por ter feito piadas antissemitas num espetáculo em 1998. Também já esta semana o compositor da música de abertura renunciou depois de saber que teria exercido bullying sobre colegas na escola. Já antes, há alguns meses, o presidente do comitê organizador também abandonou o cargo após comentários sexistas. Portanto, antes mesmo de começarem os Jogos, já tivemos aqui um autêntico recorde de polémicas. Sim, várias. Agora vão ser finalmente os atletas as estrelas. A cerimónia de abertura é ao meio-dia, hora portuguesa. E é sempre uma coisa bonita de se ver. Quero fazer uma pergunta aos dois, muito rapidamente. Sim. Qual é aquela modalidade, independentemente das medalhas e dos países, etc., da nossa participação, aquela modalidade que vos prende ao ecrã? Para mim é mesmo sempre o atletismo. Pois, para mim também. Qualquer que seja a prova, até os 100 metros, rainha, que dura 6 segundos. Se fosse nos Jogos de Inverno, seriam os saltos de esqui. Muito bem. Eu consigo ficar também bastante vidrada em saltos para a água. Sim, é eu também. Que me fascina bastante. Eu acho que todas, não é? E este ano temos outra que eu também gosto muito, que é o skate. Estou muito expectante para ver, até porque os skaters vão estar de capacete, que é uma coisa que eles não usam habitualmente. Não, mas tem que dar o exemplo. Exatamente. Bom dia, 3 da manhã, com Filipe Galrão, Inês Lopes Gonçalves, Joana Marques a chegar, mas já estamos com Pedro Stretes, o pedopsiquiatra Pedro Stretes já está connosco. Bom dia, Pedro. Bom dia, Pedro. Olá, bom dia. Olá, já agora perguntamos-te a ti também qual é a modalidade olímpica que tu mais aprecias. Se não perguntassem, eu ia dizer. Exato. Ginástica.
E a ginástica. Todas Todas as formas. Até sim. com aquela fita. Ainda existe essa modalidade. Eu acho correto? que sim, existe. Desde Existe, a é uma das... acrobática, a rítmica, os aparelhos, os saltos. É Acho extraordinário. espetacular. E na ginástica, depois aparecem aqueles fenómenos como a Simone Biles, por exemplo, que são Sim, mais disruptivos, E eu, não é? como já sou muito velhinho, tenho a recordação Ai, da que Nadia exagero. Comaneci. Nadia Primeira Comaneci. a tirar 10 pontos Exatamente, em o- vários aparelhos. O chamado Perfect Ten, na É altura. verdade. Exatamente. A Nádia que tinha uma idade que agora já não é permitido Ela participar. tinha 6 anos, não estou a brincar, não tinha nada. Não, tinha Não, nada. mas tinha, julgo que 14 ou algo Era assim. muito Era novinha. Era mínima. muito novinha. Olha, que foram Pedro, pessoas mínimas, não é? que são a tua especialidade, Pedro. Hoje queríamos mudar um bocadinho aqui o tema, não ter um tema em concreto, mas sim falar mesmo do papel do pedopsiquiatra e daquilo que é o comportamento das crianças em consultório. Eu, pelo menos, tenho alguma curiosidade em Sim. saber, por exemplo, quando é que um pai ou uma mãe têm mesmo de levar um filho ao pedopsiquiatra? Quais são os sinais que podem evidenciar essa necessidade? Como é que eu sei que o meu filho precisa desse tipo de assistência? Vá. É sempre muito variável conforme as idades e habitualmente aquilo que os pais notam é a persistência de comportamentos ou até de emoções, não só um bocadinho fora do comum ou do expectável, mas sobretudo muito permanentes ao longo do tempo. Ou seja, não é só por uma criança fazer uma birra que um pai leva uma criança a uma consulta ou só por ter tido uma má nota na escola. Mas imaginem se há dificuldades de comportamento mantidas no jardim de infância ou na escola, se há um trajeto escolar que começa a falhar, se há uma tristeza, um isolamento ou um afastamento que é muito marcado e dura há muito tempo, aí habitualmente os pais levam. E cada vez mais aquilo que assistimos, e isso acho positivo, é uma certa desmistificação da saúde mental. Porque antes as pessoas ligavam a saúde mental apenas a doença mental. E nas ligavam a crianças doença isso mental é ainda mais estigmatizado, provavelmente, se calhar. hoje em dia, cada vez menos, e é disso que eu estou a dizer, exatamente. Hoje em dia nós olhamos para a saúde mental tal como olhamos para a saúde física, porque de facto nós somos corpo e mente numa unidade apenas, e de facto recorre-se a essa ajuda, como se recorre por vezes a outra, e acho que isso que é importante. E sobretudo é importante porque também hoje em dia, já sabíamos antes, mas hoje temos cada vez mais provas objetivas, que grandes situações, ou até por vezes graves situações nos adultos, em imensos casos, têm verdadeiramente as suas raízes na infância e na adolescência. E se calhar então atacadas, entre aspas, ou resolvidas numa idade mais precoce, se calhar poupava-se muito dinheiro em terapia no futuro. Poupava, até porque há aqui 2 ou 3 dados Mas depois que eu já não gosto sempre de precisávamos de recordar. psiquiatras, só de pedopsiquiatras. Pois é. Não, é que a área da saúde mental, segundo a Organização Mundial de Saúde, já é aquela que provoca maior morbilidade em todo o mundo, nomeadamente as perturbações de ansiedade e as outras na área depressiva, não é? E isso é muito importante, porque nós estarmos bem connosco próprios quer dizer que estamos bem também com a família, com a sociedade, com tudo aquilo que nos rodeia e, sobretudo, podemos viver de uma forma muito mais feliz e saudável. Claro. Pedro, tenho aqui uma outra pergunta muito específica para te fazer, mas antes disso, esta questão de esses comportamentos que tu identificaste e que podem ou não levar a que uma criança visite um pedopsiquiatra, e falaste da questão dos pais, mas é preciso que muita gente na pequena aldeia que rodeia uma criança que estejam atentos, porque às vezes um pai não se apercebe, apercebe-se um professor, não se apercebe um professor, apercebe se calhar uma avó. É importante que estejamos atentos a esses sinais, não é? Sim, muitíssimo. Costuma-se dizer que uma criança sozinha por ela própria não existe e, portanto, temos sempre que pensar em tudo aquilo que a rodeia. E, de facto, isso é pensar também na família, na escola, em outros pontos onde a criança, no fundo, é vista e está. Pode ser o desporto, podem ser outras áreas e até muitas das vezes outros técnicos. O papel dos pediatras, até dos psicólogos da escola, etc., é cada vez mais presente na sinalização de alterações que podem ser significativas, no fundo. E a tal pergunta específica que eu tinha para fazer tem a ver tão simplesmente com a abordagem de uma criança. A primeira vez que um pequenito entra num consultório, o que para ele é um ambiente um bocadinho estranho e hostil, provavelmente. Claro. Sim. Antes de mais, como é que é um consultório de um... Não sei se poderás falar por todos Não, os e a pedopsiquiatras do mundo, claro. a criança entra acompanhada ou é preferível que o pai e a mãe não entrem? Por acaso também tenho essa dúvida. Tens muitas gomas? Não. Não. Olha, eu não sei
sei como é que cada um arranja o seu espaço. Claro. Eu arranjo o meu espaço numa perspectiva muito familiar e informal. Aliás, nós somos aquele tipo de médicos que não precisa de estar de bata nas consultas. Só isso faz uma diferença. Exato. E já tive alguns pequeninos que me diziam assim: isto é a tua casa, onde é que é o teu quarto? Exato. Que amor. Coisas assim deste género. Desde que os miúdos se separem bem, eu pessoalmente prefiro estar sempre primeiro com as crianças, ainda sem saber, ou com os adolescentes, ainda sem saber rigorosamente nada sobre eles. É o que nós chamamos uma observação cega. Claro que começo por explicar pequeninas coisas que vocês disseram, nomeadamente o que é que estamos ali a fazer, que habitualmente o meu trabalho é ouvir as crianças sobre aquilo que elas pensam e sentem e ver, claro, se há alguma coisa que esteja a ser mais difícil ou dá preocupação, porque é por isso que os pais marcam as consultas. Numa primeira vez eu acho importante, lá está, desde que os miúdos se separem bem, estar com eles também individualmente, porque a presença dos pais não seria totalmente inibitória, mas pode ser condicionante numa maior espontaneidade. Depois é muito, muito importante, e sobretudo quanto mais pequenas as crianças são, dar um bom suporte e um bom feedback aos pais. Porque independentemente da nossa atuação ser melhor ou pior, digamos assim, quem está realmente com as crianças 24 sobre 24 horas são os pais. E portanto, quanto mais tiverem pequenas ideias, digamos assim, dicas, luzes sobre como fazer ou o que fazer também em determinadas circunstâncias, melhor. Muito melhor. Faz sentido que seja um trabalho conjunto, não é, Pedro? Sim. Obrigada, ficávamos Beijinhos aqui a conversar mais tempo, mas já foi muito bom ter este teu feedback. Bom fim de semana. Obrigada, Obrigado. bom fim de semana. Joana Marques, olá, bom dia. Muito rapidamente, tens que nos dizer de que é que vai ser extremamente desagradável. Muito rápido. Se eu quiser, olha, muito rápido. É olhar de mãe. Já sabem que não dou muitos detalhes. Olhar de mãe. Sim, mas olhar quando de falas em mãe, quase que desconfiamos de quem falas. Pois, pode ser a mãe de Portugal que já falámos aqui. As mães estão também sempre muito preocupadas com o estado dos telemóveis dos seus filhos. Se acontecer algum acidente, já sabem, podem passar pela iServices, mesmo nas férias, porque têm mais de 30 lojas espalhadas pelo país. Ai, não há nenhuma loja específica. Por acaso ontem passei por uma. Cá está. Com esta mãe de que vou falar, podemos falar da loja do Funchal. Sim. Há uma loja no E Funchal. tu passaste por qual, Filipa? Eu passei pela do Cascais Shopping. Pronto. E achei que tinha muito bom aspecto. Eu vou estar perto de Viana do Castelo em breve e lá também há, e isso Também deixa-me há? mais segura. Sim. Então há mesmo em todo o lado, é verdade. Muito bem, está com as 3 da manhã, extremamente desagradável, com a mãe, que já percebemos que é a mãe de todos nós, às 8h15, diz Inês. Não, ia perguntar à Joana, temos estado a fazer essa pergunta, hoje começam os Jogos Olímpicos, se há alguma modalidade favorita, tem, alguma claro. coisa que te prenda assim Estava ao a ecrã? ouvir-vos e a pensar nisso. Eu também gosto muito, não é original, mas dos saltos para a água. Não Mas estou é? sempre com muito medo que eles batam com a cabeça. É tipo olhar de mãe. É olhar de mãe. Ai, que ele vai bater com a cabeça na Eu prancha. acho que não quem faças isso, faz filho. saltos para a água, aquilo tem sempre ali um misto de genialidade com muita loucura, não é? Só uma pessoa muito bocadinho, louca Sim, que aliás, se põe naqueles quase preparos. todas as modalidades, não é? Correr muito e não sei o quê. Mas há uma coisa também muito estranha nos saltos para a água, que é aquela toalhinha meio molhada que usam no fim. Usam uma toalha que está dentro d'água. E que é mínima, não é? Não é muito pequenina. Muito pequenina. Pois é, também não parece sei. uma toalha de bidé. Um toalhete. Então ainda hoje temos que descobrir por que raio os atletas dos saltos para a água usam uma toalhinha de bidé quando saem da piscina. Já grande vamos questão. saber. 24 horas por dia, 7 dias por semana. As melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença. A par com o mundo, impar na música. Às 3 da manhã, mantenha-no a par com o mundo no caminho para o trabalho. Como se fosse café para os seus ouvidos. Na Renascença, entre as 7 e as 10. Inês, permites-me que diga aos nossos ouvintes o que estás a comer? Permites? Não, vamos deixar Só que os pelo nossos barulho, ouvintes sim, sim. adivinhem. Parece um passatempo de outra rádio. Silêncio, querem ver? Olhem só. Ai, até me doeu. Pois, não me partiste um dente? Não. O que é que acham que é? Não me digas, não digas. Não vou bem. dizer. Vê se alguém O acerta. que Então- é que acham que é? Podem enviar mensagem, está bem? O que será que a Inês está a comer a esta hora? Podem É estranho, posso dizer. Enviar que é estranho. mensagem para aqui. Tenho aqui, Está aqui. 96. 962-007-500. Foi silêncio para pensarem também no que será que ela está a comer. Que É não esquisito. não Eu vais posso, dar mais uma trinca. Não vou revelar. Posso Pronto. adiantar que nunca na vida comi isto às 8h13 da Pensava que manhã. nunca na vida tinhas comido, ponto. Não, isso comi. Então, se eu tenho... Não, ia dar uma pista, não posso. Não dês. Acho que pelo som dá para perceber que é uma coisa que podia partir dentes. Isso sem dúvida. Mas o quê? O que é assim tão... O que é que tem este elevado Mas grau de é crocância? saudável, podemos dizer que é saudável também. E mais não E dizemos. chega. A seguir é extremamente desagradável. Ligue-se a também é nós saudável, no também é Facebook. saudável. Aliás, se ligar já, pode ver já o que é que a Inês está a comer, porque ela está com isto na mão. E o extremamente desagradável vai ser sobre uma mãe. Uma mãe que manda comer essas coisas, de certeza, aos filhos. É já a seguir, não perca. Já temos muitas apostas dos nossos ouvintes para tentar decifrar o que está a comer Inês Lopes Gonçalves.
Será Disse... que adivinharam? Não, eu Será? tenho aqui as principais opções, Então, desculpem. o que é que as pessoas Então, a têm maioria dos ouvintes diz cenoura, depois pera roxa, muito Ai, que específico, Pois, que é tão dura, parecia. maçã e cacauetes, que são amendoins, mas espanhóis, calma lá. Não, é outro tipo de crocância. O cacauete é assim, um som, não é um som tão prolongado, é assim uma coisa. É mais, um estalinho. é um som, é baixo, é uma crocância baixinha. Ninguém Queres- acertou. Eu estava a comer uma placa de contraplacado. É não estou a verdade. brincar. É verdade, cor de Não, não. laranja. Quase todos acertaram, porque a maior parte das apostas foi cenoura e é precisamente isso que eu estou a comer. Às 8 da manhã, parabéns. Isto Uma faz cenoura. algum sentido. Claro que faz, ainda para mais está a comê-la com casca, para absorver a fibra Sim, toda. a Estou aqui terra, cheia aquelas de porcarias todas da saúde, terra. cheia de Sim, sim. saúde. Sabes quem estaria orgulhosa de ti? Quem? Dona Dolores. E Ana Galvão, outra mãe de Portugal e de Espanha. É mais forte do que eu. E é com o apoio de iServices, com mais de 30 lojas em todo o país. E hoje quero falar-vos precisamente do olhar de mãe. Vais ser finalmente querida, Joana, falar da forma ternurenta dos Como teus vejo os filhos. meus filhos, sim. Não, Filipe, estás a confundir-me com aquelas páginas de parentalidade positiva, até me engajo, que segues no Instagram. Para mim, Estás a ser ofensiva. Está a ser extremamente desagradável. para mim, parentalidade é sobretudo negativa, sabem? Na medida em que me faz acordar à meia-da-noite, pisar forminhas de plasticina pontiagudas quando estou descalça e comer restos de puré frio só para não deitar fora porque é desperdício. E eu nem gosto de puré quente, portanto, imaginem. Então, que história é essa do olhar de mãe? É uma campanha de uma conhecida marca de ótica que costuma dar descontos iguais à idade. E o que é que se lembraram agora de fazer? Desde logo lembraram-se Sabes de... que, desculpa interromper-te, mas é que eu tinha uma avó que, se fosse a multióticas, ainda lhe pagavam. Tinha 101. Sim. 101, uau! Incrível. Isso pode dar muito prejuízo à multiótica, Sim, não é? sim. Se não se lembram disto. Então o que é que eles se lembraram de fazer? Desde logo lembraram-se de parar com aqueles anúncios em que o Joel Branco fazia de pai do Zé Diogo Quintela, o que é logo de louvar, não é? Porque sempre me perturbou passar por aqueles cartazes ou montras e pensar: porque é que o senhor que cantava uma árvore, um amigo, raptou o Zé Diogo e porque é que a família dele não paga o resgate para acabar com isto? Enfim. Agora imagina. E ainda finge que é pai dele. Agora a nova cara quando sabemos perfeitamente que não é. Bom, agora a nova cara da Multióticas é uma velha conhecida nossa. É uma velha? Oh, Joana. Não, uma velha velha conhecida. conhecida. Não é uma velha, vírgula, conhecida. A Dona Dolores, que foi entrevistada, respeito pela Dona Dolores, que foi entrevistada por outras mães, também conhecidas nossas e mais novas, como a Catarina Raminhos. E as suas amigas são importantes para si? Assim, são pessoas em... Sendo verdadeiras é importante para mim. Sendo verdadeiras, falsas não quero. Não, pois. Como nós aqui. Conclusão, para Dolores Aveiro as amigas são como as carteiras, não é? Só interessam se forem de marca verdadeira. Amigas de contrafação não queremos. Tive muitas amigas, mas foi só pelo interesse. E algumas foi verdadeiras. Tem graça, porque a Dona Dolores diz por interesse, mas soa a pelintrice, não é? não é? Não. Podemos ouvir outra vez? Não sei se É conseguimos. Olha, agora já não consigo, que já foi, mas ela diz por mas interesse. Mas no ouvir. podcast pode dizer outra Olha, vez. eu acho que conseguimos ouvir, sim, então vamos conseguimos, bora lá. Agora à luz dessa informação. Tive muitas amigas, mas foi só pelo interesse. E algumas foi verdadeiras. Já ela Não diz é? pelo interesse. Pelo interesse, sim, mas sim. de facto confundem-se estes dois conceitos, de por interesse e pelintrice. Faz até algum sim, sentido, sim. não é? Vai dar ao mesmo, porque só amigas pelintras se juntariam a Dolores por interesse. Se também forem ricas, não precisam disso. É poucas, mas são boas. Como é que elas se chamam? É uma Fátima, é a principal, Fátima. E tem mais alguma, mas pronto, tem que ter cuidado com elas. Porque às vezes as amigas não há aquilo que a gente pensa. A Fátima é a BFF. É a Mas mais é a antiga. única, pelos vistos. Não, vai aparecer outra de seguida. Mas a Dona Dolores diz que tem de ter cuidado com elas. Portanto, as amigas estão para a mãe de Ronaldo, como as mulheres ao volante estão para os machistas armados e engraçados. São um perigo constante, não é? Eu aposto que quando lhe dizem que os amigos são para as ocasiões, Dolores lembra-se logo que a ocasião faz o ladrão. Atenção que agora vem um teatrinho, eu gosto muito. Portanto, agora um dos elementos da equipa técnica que estava a filmar esta entrevista entra em cena e passa um iPad para as mãos de Catarina Raminhos. Desculpe interromper, Catarina. Boa tarde. Muito boa tarde. Olá. Olá. É a Antónia? Sim. Antónia, não deve ser para mim a chamada. Tem alguma amiga chamada Antónia, Dona Dolores? Tenho, de Madrid. Então vejam lá se é para si. É para si, parecia aquele anúncio antigo. Estou sim, sim, é para é si. para mim. É para mim. A ideia era surpreender a mãe de Ronaldo, não é? Mas ela é que nos surpreendeu a todos, ao fim e ao cabo, com a reação que teve. Querida, estás boa?
Ainda quero ver mais que eu vou chorar. Então, mas agora tem aí a Antónia e fala com ela. Devolveu o iPad à Catarina Raminhos ao fim de 2 segundos e o António disse: pronto, obrigado, não quer mais que vou chorar. Não estou para isto, não é? Não vou agora estar aqui a embaciar estas lentes progressivas tão jeitosas que a Multióticas me ofereceu. Portanto, vamos lá acabar com isto. Mas eu queria saber um bocadinho mais sobre a Antónia, porque fica curiosa. Como é que a conheceu? Comecei-lhe ela era a massagista do Ronaldo. Ela ia à casa do Ronaldo dar massagem. E ficou uma amizade até hoje. Eu fui pesquisar para ver imagens da Antónia, não é? Queria conhecer a cara e posso garantir que é uma massagista a sério. Não havia de ser. Não é isso, é que é assim da idade da Dolores, uma senhora respeitável, a Antónia. Não é uma daquelas massagistas, entre aspas, que às vezes apareciam nas revistas a dizer que tinham ido a festas em casa do Ronaldo em Manchester, não sei o quê. Era estranho se a Dolores fizesse amizade com essas massagistas. E da entrevistadora Catarina Raminhos passamos para outra, a Rita Ferro Alvim, também ela já passou aqui pelo extremamente desagradável. Ela não percebeu bem o briefing e em vez de preparar perguntas sobre o olhar de mãe, preparou sobre o olhar da avó. Como é que foi a primeira neta? Foi uma alegria. Tinha quantos anos a Dona Dolores, sabe? Olha, ela tem 22, eu tenho 40 e tal anos. Olha, para falar a verdade, não se sei. Eu tenho 66, ela faz 22. Sim, foi há 40 anos. Pois. Não, Rita, é impossível. Se ela faz 22 anos, não pode ter nascido Eu há 40. está um bocado baralhada. Sim, eu podia ser a Rita Ferralmin. Também facilmente. Eu finalmente descubro alguém pior do que eu a matemática e estou muito contente com isso. É uma grande felicidade. Obrigada, Rita. Agora é que aquele senhor devia ter interrompido, não é? O senhor que aparece para entregar iPads entregava uma máquina de calcular. Não, Rita, não é assim. Não é assim. Eu ando há anos à procura de alguém que seja tão mau como eu, com contas. Mais precisamente há 47 anos, porque eu nasci em 1986. E agora, nesta que é uma espécie de estafeta de entrevistadoras, a mãe Rita Ferro Alvim passa ao testemunho à mãe Rosa Amado, responsável pelo blog Los Amados. E não conheço. Eu também não conhecia. E pelas entradas a pé juntos. Espera, a Rosa joga futebol. Não, mas é bruta como as casas. É uma espécie de Bruno Alves das entrevistas. Digamos que entra com tudo menos tato. Diga-me uma coisa. Você passou aí uns desafios na sua vida. Teve um cancro, não foi? Teve dois. Aonde? Foi logo a começar, dá vontade de responder. No consultório. Dá vontade de responder aonde? Olha, foi no Funchal, que é onde eu moro, não é? E acabar logo ali com aquela conversa, mas o pior é que a conversa continuou. Vamos lá. Como é que foi isso? Foi ótimo, Rosa. Como é que foi isso? Olha, foi uma sensação ótima estar doente 2 vezes. Eu nunca percebi que tipo de resposta esperam as pessoas que perguntam estas coisas, porque nunca será surpreendente. O ano passado também teve um AVC, não foi? É verdade. Também apanhou um grande susto. Apanhei. Não foi nada A senhora especial. ficou com o pelouro das tragédias. Das doenças. E eu achava, reparem, que gostava de falar de doenças, mas a Rosa Amado bate-me aos pontos. Então tem ali à sua frente a mulher que transportou no ventre o melhor jogador do mundo, não é? E só quer saber das vezes em que o seu corpo não funciona assim tão bem. Não faz sentido. Mudem lá de assunto. Falem, sei lá, dos netos, como fez a Rita Ferro Alvim. Já tenho 10 netos. Pois. Nessa altura eu tinha 6. E dão muita força. Dão muita força, puxam-nos para chegar. É verdade, é verdade. Dizem que os netos são a sobremesa da vida. A sobremesa da vida. Eu esta nunca tinha ouvido. Não sei se vocês também conheciam. não. Tipo um doce da casa? Ou... Não, eu estive a pensar nisto e acho que faz algum sentido. Não sei se depois podem encontrar aqui qual sobremesa têm em casa. Exato. Mas realmente os meus pais tratam o meu filho mais velho como se ele fosse uma pavlova. Ele tem de estar sempre a uma determinada temperatura. Não pode apanhar muito frio, mas também não muito calor. Tem de ser transportado com muito cuidado e é ótimo para exibir num jantar de amigos. Eles levam-no sempre para... Tcharam. Bom, a Dona Dolores, que tinha conhecido ainda poucas bloggers até este momento, teve a oportunidade então de conhecer mais uma. Sónia Moraes Santos, que quis saber como foi a adaptação de Ronaldo a Lisboa quando veio da Madeira. Graças a Deus ele teve sempre juízo. Muito juízo, muito juízo. É um lutador. Foi um miúdo que nunca fumou, não é de beber. É um miúdo muito tranquilo, graças a Deus. Nunca se mete em problemas o Ronaldo, a não ser quando está em más companhias. Mas tipo com o cunhado e os amigos? Não, tipo empreiteiros, não é? Quando dá por ele já construiu uma marquise ilegal, já sabe como são estas coisas, não é? Mas é giro a Dona Dolores ter precisamente a mesma preocupação que todas as mães do mundo, não é? Desde que ele não se meta nas drogas, está tudo bem. É-me indiferente se joga na Juventus ou no Friamundo, não é? Tanto faz. Mas ainda bem que não se ficou pelas divisões secundárias, porque dessa forma não teria vencido o Euro 2016. E o que nós ganhámos? E quando nós ganhámos? Foi uma loucura. E quando ele teve que ser substituído, como é que viu isso? Chorei bastante na França, chorei. E estava lá. Estava lá. Ou até estava lá um rapazinho com a camisola do Ronaldo e depois venceu o Tião e tirei a minha camisola dele e ele deu a dele. Foi. Mas foi um jogo de emoção. Mais uma vez não percebi bem, mas esta vez vim preparada já com as imagens de vídeo-árbitro, ou neste caso os sons de vídeo-árbitro. Eu sou um bocado moca, não percebi ali uma parte, ajudem-me lá a ver se vocês perceberam. Vamos lá.
E depois veio seu te amo e tem a minha camisola dele. Então, se eu te amo. Para mim é o sutiã, troquei o sutiã pela camisola. Eu percebi, depois disse-me se eu te amo. Olha, não sei, fica um desafio para os nossos ouvintes. Tirou o sutiã? Não, eu acho que tem a ver com... Acho que a dona Dolores faria isso. Ela tirou a camisola dela para dar ao menino. Mas aquele te amo. Não sei. Eles trocaram camisolas. Te amo. Eles sempre trocaram. Cristiano. Camisola do Cristiano. Trocaram a camisola do Cristiano. Será? Um com o outro. Eu preferia que fosse alguém a dizer Dolores, dá-me o teu sutiã. Sim, e que ela tivesse dado. E por favor, quando os estádios reabrirem, vamos a um jogo da seleção com esse cartaz. Mas com muito respeito, claro. Mas sempre. Dá-me o teu sutiã. Com respeito, entre aspas. É um sutiã bastante valioso, sem dúvida, mas já agora fica o repto se algum dos nossos ouvintes, talvez os ouvintes madeirenses, que estão mais treinados que nós, se percebem o que disse a Dolores ali, eu preciso muito saber. Por fim, trago-vos a melhor história de todas. Queria partilhar isto convosco, que é um bocadinho impressionante. Quando é a seleção, vibra de uma maneira especial? Sim, quando é a seleção, quando o Ronaldo foi chamado à seleção e que foi europeu, eu até desmaiei no Estádio da Luz. E depois o Ronaldo disse para eu não ir lá ver mais os jogos, vim em casa. E em casa desmaiei e parti os dentes da frente. Que bateu a cara no chão e parti os dentes da frente. Eu espero que isto não lhe aconteça muitas vezes, senão qualquer dia, em vez de campanhas da Multióticas, tem de fazer da Oralmed, não é? Se for sempre assim, imaginem a tortura que foi para a Dona Dolores o percurso de Portugal neste último Euro, não é? Então ela a recordar. Contra a Hungria desloquei o maxilar, contra a Alemanha parti os dentes da frente, contra a França fraturei o nariz e contra a Bélgica, olhem filhos, contra a Bélgica fartei-me e fui fazer uma jardineira enquanto via resumos dos jogos de Sporting, que eu não estou para isto. Extremamente desagradável. Quem me manda ser assim? Olha, a Dona Dolores partir o telemóvel. Era isso, a Dona Dolores sim, é muito provável que se parte os dentes também parte o telemóvel. Tem o apoio de quem? Da iServices, que faz a reparação na hora, de também smartphones, no Funchal, é verdade, tablets, MacBooks. Saiba mais em iServices.pt, pode ser o MacBook que ela precisa de reparar. Claro, para ver os jogos. De separação. Quando e como quiser. Na app, em podcast, no site, on demand. Renascença, a par com o mundo, impar na música. Bom dia, está com as 3 da manhã, são 8h37, só para dizer que a cenoura de Inês Lopes Gonçalves ainda não foi totalmente comida. Não, porque as coisas na rádio demoram o seu tempo. Não podemos estar a comer ao mesmo tempo que estamos a falar ao microfone. Como estás a fazer agora, não é? Não. Ups. Calúnias. E ela a seguir vai tirar dali da mala, sei eu, de fonte segura, que fui lá espreitar, uma couve-coração, um nabo, um chuchu e depois fazes dentro de sua barriga uma sopa. Eu estou espantada com a quantidade de legumes que tu conheces. Mas porquê que tu te prendeste que eu não como legumes? Não percebo. Mas comes. Vou fazer uma Juliana. Obrigada. Olha, vamos agradecer sim que já temos fominha, temos um ratinho, como eu costumo dizer. A Namora com Desfado para ouvir agora e a seguir falamos deste estudo que diz que a vacinação em Portugal já evitou centenas de mortes. Bom dia, boa sexta-feira. Ainda há pouco o Miguel dizia que a vacinação contra a Covid-19 evitou centenas de mortes em Portugal. Esperava-se que isso acontecesse, mas agora com números ficamos com uma ideia mais concreta realmente da importância das vacinas. Que estudo é este, Miguel? Sim, é um estudo do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto que compara as vítimas da doença em períodos com a mesma incidência antes e depois da vacinação. E as conclusões que estão esta manhã no Jornal Público não deixam de facto dúvidas sobre a eficácia das vacinas, muito em especial no que toca a evitar mortes. E foram centenas. Sim, de acordo com os autores deste estudo, só nos últimos 2 meses e meio a vacinação contra a Covid-19 já terá permitido em Portugal evitar aproximadamente 700 mortes. E para percebermos o impacto das vacinas, basta recuarmos a final de outubro. Não sei se estão bem recordadas, mas nessa altura, claro, ainda não tinha sido iniciada em Portugal a campanha da vacinação. Claro. Mas a incidência do vírus era semelhante à atual e as medidas que estavam em vigor ao nível das restrições eram também parecidas, só que em outubro tínhamos em média 30 a 40 mortes por dia. E agora não. Agora não. Se olharmos para os números da semana passada, por exemplo, a média foi de 6 a 7 mortes diárias. Sim, é uma diferença muito significativa. Portanto, temos agora 5 vezes menos mortes do que tínhamos em outubro sem vacinação. Mas há uma coisa que eu continuo sem perceber, Miguel. Por que razão é que as pessoas mais velhas continuam a morrer mesmo com a vacinação completa? Sim, algumas estão a morrer já com a vacinação completa, mas a explicação é que, no fundo, as vacinas, por muito boas que sejam, e são a proteger contra a doença grave e contra a morte, mas, como sabemos também, não são 100% eficazes. E, aliás, um dos alertas dos investigadores é mesmo esse. Por um lado, as pessoas mais idosas
não só pela idade, mas porque têm menos defesas e porque associada à idade surgem muitas vezes outras patologias, são também as pessoas mais vulneráveis à doença. Mas ainda assim, e justamente porque também a partir dos 80 anos temos praticamente toda a população portuguesa vacinada, com taxas a rondar os 95%, se não mais, os óbitos caíram 80% nestas idades, se compararmos com outubro. E, por exemplo, os cálculos do matemático Carlos Antunes, que é investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e tem sido, de resto, um dos colaboradores da Direção-Geral da Saúde ao longo de todo este processo pandémico, segundo ele, se antes da vacinação a taxa de mortalidade das pessoas acima dos 80 anos que contraíram Covid era de 16,5%, a partir de março deste ano essa taxa caiu para 1,4%, portanto é uma diferença enorme. É impressionante, de facto. E para além das vacinas não serem 100% eficazes, e convém reforçar que nenhuma as novas variantes do vírus também vieram complicar tudo. Sobretudo esta variante Delta, que nesta altura é já responsável por praticamente todos os novos casos que são detectados em Portugal. Há regiões como o Alentejo, em que já provoca mesmo 100% dos casos, e foi esta variante Delta que fez realmente disparar os números. Temos visto isso nos últimos dias. Os novos casos diários andam pelos 3.000, 4.000, em alguns dias até mais, mas sem que a incidência tenha um reflexo proporcional nos internamentos hospitalares e no número de óbitos, porque eles têm, de facto, ainda assim vindo a aumentar, mas de uma forma bastante mais lenta do que o aumento da incidência, ou seja, do número de casos diários. E, aliás, é uma realidade que o próprio Presidente da República tem vindo a repetir de forma sucessiva. E tudo isto porque os novos casos surgem sobretudo entre as pessoas mais jovens, que são também as que ainda não estão vacinadas, claro. mas que são mais resistentes à doença grave e aos óbitos, porque há muito poucos óbitos realmente entre pessoas abaixo dos 40 anos. Sim. E sobre as variantes, por acaso, queria só reforçar que, para entendermos melhor como se propagam e o que está a acontecer, há um vídeo incrível feito pela equipa da Renascença, que está disponível no nosso site, rr.sapo.pt, e também nas nossas redes sociais, e que é muito explicativo e tem assim uns bonequinhos animado. Muito fácil. Aconselho toda a gente a ver para ficar mais consciente daquilo que são e que é isto das novas variantes e como se propagam. São 8h44, Bryan Adams para ouvir agora. E agora, não podemos... Agora é mesmo. Não, mas é que agora estamos a comer, não é, Inês? Mas podem comer, podemos continuar. Não. Desde não mastiguem muito. Claro como ela está em negação. Não, o artista nunca revela os seus segredos. E eu, já que insistem, pronto, vou ter que revelar aqui. Mas o artista és tu. Eu sou... Sim, claro. Eu sou muito forte a guardar comida nas bochechas quando tenho que falar na rádio. Ninguém percebe, ninguém. No fundo, foste um esquilo noutra encarnação. Foi isso que eu acho que sim. Mas então, vamos falar de vacinas. Sim, falar de vacinas e de uma coisa que me deixou em sobressalto ontem, enquanto passeava pelas redes sociais, que é uma coisa que faço muito, porque não cansa. No Instagram, uma amiga que conheço, achava eu relativamente bem, partilhou uma story que dizia: porque não quer ser vacinado. E eu, ai meu Deus, já perdi mais uma. Mas depois fui ver e não, isto é um post irónico, e fui dar, clicando lá, à página de uma cientista portuguesa que vive em Boston, chama-se Ana Cadete, e tem uma página de Instagram chamada NCS, Non-Conformist Scientist. Mas pronto, NCS. Portanto, uma cientista não conformada. Exatamente. E então ela partilhou uma coisa interessante que chama desde logo a atenção, diz: não quer ser vacinado porque, e em baixo diz, 6 mitos desconstruídos que te vão fazer ter confiança nas vacinas contra a Covid. E portanto, se puder ser mais um contributo aqui através de mim, mas de uma pessoa que sabe, a sério, deixo aqui as coisas que as pessoas costumam alegar para não serem vacinadas. Não vale a pena ser vacinado, as pessoas ficam doentes na mesma com Covid-19, ainda há pouco falámos disso com Miguel Coelho, não é? As vacinas, obviamente, nenhuma das que nós damos, quer em criança, tem 100% de fiabilidade, não é? Há sempre ali uns 90 e tal, e há sempre a exceção que pode ficar doente, mas servem sobretudo para reduzir o risco de infecção grave, não é? Ficamos, aí sim, é como se tivéssemos uma gripezinha, como falava o Bolsonaro, estando vacinados, podemos passar alegremente pela Covid-19. Diz também: um aumento da população vacinada não resulta numa diminuição de casos de morte, e aqui a Ana mostra com gráficos e tal que sim senhora, isto é bom porque os negacionistas geralmente adoram gráficos, não é? Baseiam sempre assim nos gráficos complicadíssimos, então ela usa essa mesma arma para mostrar que é óbvio que sim, e também já falámos disso hoje nas notícias, morrem muito menos pessoas desde que há vacina para esta doença e para as outras todas. Dizem também: não sabemos
sabemos os efeitos adversos das vacinas a longo prazo. Isto é uma razão muitas vezes alegada para não se vacinarem. A Ana explica também que tudo isso está estudado e explica aqui tudo como é que se estuda a eficácia e a segurança de uma vacina, e diz também que muitas vezes as pessoas dizem: se com 75% das pessoas vacinadas atingirmos a imunidade de grupo, eu não preciso de ser vacinada. Esta é a coisa que mais me enerva. Tenho ouvido este argumento. Eles que se vacinem. Exatamente. Isso é egoísmo puro. Este argumento tenho ouvido de pessoas aparentemente... Parasitar a vacina alheia, não é? Exatamente. Sim. É que tipo aquela pessoa que nunca compra cigarros e fuma sempre do amigo. E nunca paga impostos também. Exato. Há sempre quem paga e depois tem na mesma o seu subsídio disto e daquilo. Isto chateia muito porque eu tenho ouvido este argumento mais de pessoas ditas normais, não é? Há aquele exagero do chalupa que está no extremo e nem acredita em toda a gente sabe que é chalupa. Exatamente. A melhor música, a sua música preferida. Renascença, a par com o mundo, impar na música. Podes continuar já. Foi para vos chamar a atenção, ver se os ouvintes estavam atentos e acordados, e para finalizar, já percebi, isto é como a orquestra dos Oscars quando toca, dizer que isto me espanta mais, porque vem de pessoas até racionais, e explicar-lhes que não funciona assim, porque se todos pensarmos isso aqui num grupo de 3, se a Inês pensasse: eu não vou ser vacinada porque elas duas já foram, e houvesse muitas Inês por aí fora, não chegávamos à tal famosa imunidade de grupo, o vírus continua a circular, a ter novas estirpes e tal, e a chatear-nos, e nós queremos todos, na verdade, andar sem máscara e viajar. E claro, é que essas pessoas estão a espalhar para além de desinformação, a dizer não se vacinem, então os tais 75%, pronto. De pessoas vacinadas deixam de existir. Claro. Para quem ficou curioso em relação a esta página de que a Joana está a falar, é muito fácil. Basta irem ao Instagram e se procurarem por NCS, encontram logo a página desta cientista que está em Boston e podem ver esse mesmo vídeo que a Joana acabou de falar. Exatamente, tem uma série de coisas sobre vacinas e não só. Para quem se interessa por ciência, passámos todos a interessar-nos um bocado à força, é passar por lá. Estas são as 3 da manhã. Comece o seu dia connosco na Renascença. Bom dia, bom dia. Daqui a pouco vamos receber Rui Miguel Tovar. Ele vai falar-nos dos Jogos Olímpicos, o homem que tudo sabe sobre desporto, não é? Sabem que, sim, ele sabe tudo, é uma verdadeira enciclopédia com pernas e braços, dá jeito para se mover. Sabem que durante alguns anos fazia assim uns álbuns, eu tinha muito tempo livre, dos Jogos Olímpicos com recortes, coisas que saíam nas revistas. Agora, eu acho que se deve estar alguns perdidos em casa dos meus pais. Pensei que eram álbuns mesmo de música e que tinhas lá posto aquela canção do Amigos para Sempre. Olha, também gostava muito. Sim, porque há hinos que marcaram os Jogos Olímpicos e há outros que de que ninguém se lembra, por exemplo, o deste ano. Não ficou para a até porque o compositor foi despedido, não é? E se calhar é em japonês e portanto isso afasta-nos um pouco. Não sabemos se é em japonês. Pois é, temos que ver. Esta questão dos despedimentos preocupa-me um pouco, não é? Sobretudo quando são já coisas tão rebuscadas como fez bullying com uns colegas na escola, e eu fico preocupada com tu também fizeste. Provavelmente, não, mas imagina... eu fiz, eu acho que na altura não se chamava bullying, não é? Gozávamos todos uns com os outros, não era uma coisa assim tão séria, mas quanto é que é possível recuar e quanto é que é plausível recuar para avaliar uma pessoa? No Japão eu acho que basicamente não podes ter passado nenhum. Não, mas já assistimos a coisas parecidas na América, por exemplo, lembram-se quando havia um conhecido comediante que ia apresentar os Oscars. Kevin Hart. Sim, e descobriram uns tweets antigos dele e ele acabou por renunciar àquela função. Eu acho isto um bocadinho perigoso. É uma questão de ligarmos à tua mãe para saber se não, isso podem ligar, eu já não venho mais, não é só férias, eu não volto já mais. Será que estás em risco ou não? Quem é que poderá avaliar isso? Eu enfio já a carapuça, nunca mais cá venho. Eu tenho uma história para vos contar que tem a ver com os Jogos Olímpicos, que não querendo, obviamente, roubar aqui a presença de Rui Miguel Tovar, mas sobre a primeira vez que nós ganhámos uma medalha nos Jogos Olímpicos. Foi em que ano? Podes dizer-nos já? Vou dizer-vos que foi há muito tempo. Foi há muitos anos. Mas basicamente foi a nossa primeira medalha. Ainda era a preto e branco, não é? Sim, completamente. Uma medalha a preto e branco. Seriam durante imenso tempo. Os jogos. A medalha, se fosse de ouro, era mais para uma elita. Então conta-nos essa história já a seguir, pode Vou ser? Contar. Temos que ouvir a Shania Twain primeiro. Temos estou aqui. Não, sim, não, estou muito ansiosa. Foi em 1924. Foi mesmo a preto e branco, confere. Shania Twain na Renascença. Nós sabemos que vamos ter aqui um especialista, que é Rui Miguel Tovar, para falar dos Jogos Olímpicos, mas antes disso temos a Inês Lopes Gonçalves com histórias bonitas para contar. Histórias muito bonitas, de facto. Sabes que isto foi aqui uma curiosidade, é um facto que eu encontrei a propósito, uma vez do programa que faço na RTP Memória, do Trás para a Frente, a propósito sempre aproveita todos de Jogos Olímpicos.
E depois questionei-me, quando é que terá sido a primeira medalha que nós ganhamos numas Olimpíadas? Já tens mesmo mentalidade de RTP Memória, que é sempre ir aos arquivos, não é? Sempre, exatamente. Mas se calhar nunca achaste que fosse tão atrás. Lá está, e isto aconteceu, foi em 1924, nos Jogos Olímpicos de Paris, e se eu vos perguntar em que modalidade é que vocês acham que nós ganhamos a nossa primeira medalha, o que é que diriam? Eu votava no atletismo, sim, porque temos também. grande tradição de atletismo. Grandes corredores. Não é? E tu também, Também, Filipe? um atletismozinho. Pois saibam que foi no hipismo. É verdade. Mas na época faria sentido. Mas nem sequer é Versace, não é uma Na especialidade altura era assim. quando as pessoas eram hippies. O melhor hippie ganhava o primeiro lugar. Não é verdade. Obviamente estamos a falar de cavalos. Sim. Na altura, uma equipa de oficiais de cavalaria conquistaram então uma medalha de bronze. Só que a história tem ainda mais graça, porque esta medalha era tão inesperada, mas tão inesperada que não havia uma bandeira portuguesa para hastear em Paris, de tão pouco esperado que era esta vitória. Os cavaleiros portugueses recusaram-se na altura a subir ao pódio, por não haver bandeira, e tiveram que improvisar uma bandeira com um pedaço de tecido verde, cá está, e outro vermelho. E então eles lá puderam foram em subir. França, é isso? Precisamente, e não havia uma bandeira portuguesa. E agora passamos para tempos, não é? tantos anos depois, não é? E quantas bandeiras portuguesas Olha, no Euro há em Paris? 2016, toda a gente tinha bandeiras portuguesas à mão. Precisamente. Os tempos mudaram. Houve também alguns problemas com a chegada dos cavalos à França. Imagino. A viagem foi um bocadinho complicado. Foram a cavalo de Portugal para lá? Não. A viagem foi um pouco difícil, foi bastante violenta e isso provocou alguns problemas físicos nos animais. Ainda assim, com todos estes contratempos, isto correu lindamente e acabámos com estes cavaleiros no terceiro lugar e Portugal que conquistou então uma medalha de bronze nos Jogos Olímpicos. Foi a nossa primeira, que ainda hoje em 2021 estão a ser falados. cá está, a primeira medalha olímpica portuguesa. Parabéns. E hoje, tantos anos depois, começam os Jogos Olímpicos em Tóquio. Vamos ver o que é que os nossos 92 atletas, tantos, ainda se lembram de serem apenas 10, sim, 12. éramos sempre uma comitiva muito pequenina e já somos 92 atletas a representar Portugal em Tóquio. A cerimónia de abertura também é ao meio-dia. Não é? Pois não sei se há alguém do hipismo. Vou ver. Espreita. Já vamos saber tudo também com o Rui Miguel Tovar, o homem que tudo sabe sobre desporto e, claro, sobre os Jogos Olímpicos. Robbie Williams e Nicole Kidman nesta versão de Something Stupid. Já cá temos o Henrique Monteiro para o habitual comentário das sextas-feiras. Bom dia, Henrique. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Hoje vamos falar do possível alívio das medidas de restrição por causa da pandemia, Miguel. Sim, pelas palavras do Primeiro-Ministro, parece que há vontade de aliviar algumas medidas já na próxima semana, depois da reunião dos peritos no Infarmed, que está marcada para terça-feira. Embora a Ministra da Presidência tenha dito ontem que a situação ainda é muito grave e, aliás, aumentou o número de concelhos em situação de alto risco. Isto, para quem ouve, Henrique, não pode soar a contraditório? Quer dizer, pode soar, mas não tem que ser necessariamente contraditório, porque a vacinação, obviamente, contraria em muito o efeito de contágio. Ou seja, hoje em dia a gente sabe que morrem menos 70% das pessoas contagiadas, são internadas menos 50 e muitos por cento, e a doença, e como doença grave, é menos também quase 50%. Portanto, nós não podemos estar a comparar números com números, sei lá, de março ou de fevereiro, quando havia uma pequena minoria de vacinados. Hoje estão quase, espera-se que se atinja aos 50% de vacinados já na próxima semana e, portanto, é natural que se possam aliviar algumas medidas. Mas ainda assim os números têm vindo paulatinamente a aumentar. Ontem já tivemos 16 vítimas mortais. É verdade. Numa altura em que a pandemia ainda não está controlada, não será um risco acrescido começar já a falar em aliviar medidas? Quer dizer, mas nós temos que nos habituar a viver com este vírus. Eu acho que já quase toda a gente percebeu, os técnicos e isso, que ele não vai desaparecer e voltar lá para de onde veio, assim, do nada. E provavelmente vamos ter ainda que sofrer alguma coisa, mas temos que ir voltando à normalidade. A questão dos Jogos Olímpicos, que estávamos a falar, quer dizer, são uns Jogos Olímpicos kafkianos, porque não têm público, não têm nada, quer dizer, é uma coisa estranhíssima, não é? Como, aliás, a maior parte dos desportos, os espetáculos, os concertos, tudo isso é meio marciano. Mas temos que voltar a isso, e temos que ir abrindo gradualmente, justamente para
para poder recuar se houver algo imprevisto, porque na verdade a gente não sabe nada sobre o comportamento do vírus, ou melhor, sabemos muito pouco sobre o comportamento do vírus e sobre como ele se vai adaptar a esta nova realidade que é a vacinação. Agora, à medida que a vacinação aumenta, também se ela não servisse para abrir, não servia para nada. Não é? Porque é que as pessoas estavam todas ali a dar o braço duas vezes, a maior parte ao manifesto, dizes bem. Mas já agora, e falando sobre os Jogos Olímpicos, que hoje abrem oficialmente, justifica-se, na tua opinião, realizar os Jogos nestas circunstâncias? Tenho muitas dúvidas, porque... Quer dizer, já há imensos casos, quase uma centena de casos, penso eu, na aldeia olímpica. A gente não sabe como é que aquilo vai correr. Nós nem sequer sabemos o efeito que a doença tem posteriormente nos atletas. Não é? Houve atletas que tiveram baixas de rendimento súbitas depois de estarem em contato com pessoas com Covid. Houve outras que parece que não foram afetadas. Portanto, isto é tudo muito estranho. Agora, isso é por um lado. Por outro lado, também... Parece que perdemos o Henrique. Perdemos o Henrique, mas esperemos que ele esteja atento aos Jogos Olímpicos, que começam hoje. Será que estava numa competição de obstáculos e tropeçou na vala? Esperemos que não. Voltamos a falar com o Henrique na próxima segunda-feira. Até já, Miguel. Esperemos nessa altura já ter medalha. 24 horas sim, por sim. dia, 7 dias por semana. As melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença. A par com o mundo. Impar na música. Bom dia, está com as 3 da manhã e já a seguir vamos receber Rui Miguel Tovar, jornalista, autor de vários livros. Mais recentemente lançou Os Nossos Heróis do Desporto e é precisamente sobre os nossos heróis, os nossos atletas em jogo nos Jogos Olímpicos que vamos querer saber tudo, algumas curiosidades e tudo aquilo que o Rui, na sua enciclopédia, que é o cérebro, claro, saberá e terá para nos contar. Não é isso? É isso. Fique connosco. Rui Miguel Tovar, connosco também, já a seguir. Terence Trent D'Arby para ouvir primeiro. Sign Your Name. São 9h37. Bom dia. Bom dia, está com as 3 da manhã, Filipa Galrão, Inês Lopes Gonçalves e Joana Marques, e temos um quarto elemento já connosco, alguém que percebe um bocadinho mais disto do que nós. Ligeiramente. Rui Miguel Tovar, bom dia, bem-vindo. Olá, bom dia. Disto não de rádio também percebe mais que nós, mas não, mas agora era de Jogos Olímpicos, não é? Estamos a pensar em Jogos Olímpicos e vamos começar a criar aqui com uma questão de moda. que é um tema que muito diz à Joana Marques. Sim, eu adoro moda, como sabem, sou um ícone de moda no fundo. E reparei na tua t-shirt, Rui, que eu acho que é temática. Fala-nos lá que bonequinho é esse que tens aí. Foi um acaso. A minha roupa está no quarto da Emma, que é a minha filha de 9 meses, e como ela estava a dormir profundamente, achei por bem não Sim, com não isso não se brinca. Nunca se acorda um bebê a dormir. Já é louvável que a tua filha seja campeã da modalidade de dormir até um bocadinho mais tarde. Que é rara nos bebés. Cá está. A Inês está cheia de ciúmes já. Completamente. E portanto, a tua t-shirt tem quem? A minha t-shirt tem o Muhammad Ali, Muito bem. o pugilista norte-americano, e quando a minha namorada, a Sónia, de repente diz: eu só tenho isto. Só não, isto é perfeito. Então saí a correr para vir para aqui com uma t-shirt temática que bateu certo. E o que é que ele tem a ver com os Jogos Olímpicos? Eu não sabia sequer que ele tinha participado. Pois, também não sabia. Era porque ele, durante muitos anos, foi amador, recusou ser profissional, e estamos a falar numa altura em que os Jogos Olímpicos eram mesmo só para amadores, e ele ganhou a medalha olímpica em 60, os Jogos Olímpicos em Roma, era muito novo, ganhou à vontade, e um ano depois perdeu a medalha. Mas perdeu por ter sido desclassificado? Ou não sabe onde enfiou? não sabe onde é que a colocou. Isso é uma coisa que me poderia acontecer facilmente. Perdeu uma medalha, não é? Olímpica, no meio da roupa. Exato. E então só recuperou uma réplica. Uma réplica, exatamente, em 96, nos Jogos Olímpicos em Atlanta, nos Estados Unidos, onde ele foi muitos anos depois, onde ele foi uma espécie de porta-estandarte, e foi ele que ateou o fogo, e deram-lhe nesse momento. Portanto, é uma história muito engraçada, porque os Jogos Olímpicos às vezes também têm histórias mais tristes, mas esta do Ali
é bastante interessante e é cómica, porque teve 36 anos sem medalha. Porquê que terá sido tanto tempo, não é? Ele nunca a encontrou, ainda hoje deve estar lá perdida, debaixo de um sofá ou dentro de uma gaveta. Pensar onde é que eu a enfiei, não é? Nós há uns tempos tivemos uma parecida com o William Carvalho no Euro 2016, ele perdeu a sua medalha nos festejos, que foram muito efusivos aqui em Lisboa, mas depois acho que alguém devolveu. Foi uma história com final feliz e teve a medalha de volta mais rápido. Rui, quais são as primeiras Olimpíadas que te lembras de ver, de assistir? As primeiras Olimpíadas são de 88 em Seul, quando a Rosa Mota ganha a maratona, e o curioso é que nós temos 4 medalhas de ouro, 2 delas foram na Ásia, uma foi em Seul, portanto, na Coreia do Sul, e a outra foi em Pequim, com a Nelson Ever no então, é um bom pronúncio para estes, não é? Nem mais. É isso que eu espero. Rui, antes de nos dizeres quais são as tuas apostas para estes Jogos Olímpicos em relação à comitiva portuguesa, tens outra história para nos contar sobre um australiano. Nem mais, é o Peter Norman, que é uma história que eu só soube este ano, mas que se passou em 68, nos Jogos Olímpicos, na Cidade do México. Ele era campeão nos 200 metros, era um atleta muito bom, só que nessa final dos 200 metros ficou em segundo lugar. O primeiro e o terceiro foram para os Estados Unidos, e foi ele que, da caminho do pódio, sugeriu aos dois, ao primeiro e ao terceiro classificado dos Estados Unidos, que usassem a luva preta, de uma em cada mão, porque um dos atletas tinha esquecido das luvas na Vila Olímpica. E então é por isso que de um atleta americano tem da luva na mão direita e a outra tem na mão esquerda. Eles levantaram a mão e ficou conhecido como o Black Power Movement. Não tem nada a ver, não foi Black Power, foi o movimento a favor dos direitos humanos. Portanto, estamos a falar de 68, e o Peter Norman colaborou nesse movimento, porque usou um pin a favor dos direitos humanos. Bom, quando regressou da Austrália, nunca mais foi ninguém. Isto foi em 68. Nunca mais foi ninguém. Por causa disso? Por causa disso, o próprio governo votou ao esquecimento. Não foi considerado para os Jogos Olímpicos seguintes, em 72, em Munique. Muito embora ele tivesse tempos para ir aos Jogos Olímpicos, e não teve nenhum cargo, nem sequer honorífico, nos Jogos Olímpicos em 2000, em Sydney. Foi proscrito totalmente. Mesmo, totalmente. E só foi recuperado depois de morto. A homenagem foi póstuma, muito triste, do governo australiano. Lá pensou melhor e considerou que ele era um herói. E o curioso é que no funeral os 2 atletas americanos deslocaram-se à Austrália, levaram do caixão, fizeram discursos muito, muito emotivos, porque estavam perante um homem que, não tendo nada a ver com os direitos humanos na sua gênese nos Estados Unidos, não é? Resolveu entrar nessa luta, nessa causa? Nem mais, nessa causa, e participou. E estava longe de imaginar ele que nunca mais seria atleta. Exato, claro. Nem sequer olímpico. São muitas histórias que passam pelos Jogos Olímpicos e que ficam na história. Diz, Inês. Rui, ia perguntar-te assim muito rapidamente para terminarmos quem é que achas, em que modalidades, pelo menos é que achas que nos podemos tirar algumas emoções no fundo. Exato. Em quem é que estás a apostar as tuas fichas, no fundo? As minhas fichas, eu diria que na canoagem. Sim, Fernando Pimenta. É, Fernando Pimenta. Ele tem mais de Nunca nos deixa ficar mal. E em relação às novas modalidades, por exemplo, o Gustavo Ribeiro no skate, eu estou muito expectante, porque como é a primeira vez que vamos assistir a estas modalidades, não sabemos muito bem como é que vai acontecer. Nem mais, isso é tão volátil, não é? Não sabemos muito bem o que é que esperar. O que esperar vai ser interessante, mas os Jogos Olímpicos têm sempre esse dado novo, não é? 4 em 4 anos há sempre uma modalidade. E há modalidades para todos os gostos, não é? Portanto, sim, também dá para a família toda. Na próxima edição já vai haver macramé, não sei se sabem. Olha, macramé eu era capaz de ir. Olha, já aprendi. Daqui a 4 anos vamos receber hoje esta manhã a Filipa Galrão, campeã olímpica de macramé. Isso é que era. Obrigada, Rui, foste muito incrível obrigada. Com todas estas histórias, e bons Jogos Olímpicos, está bem?
Conserva bem essa t-shirt. Enquanto assistente. Exatamente. Não, ia perguntar-te se queres saber sobre a previsão do tempo numa zona do país em particular. Gostava de saber ali à volta de Viana do Castelo. Muito bem. Não tenho boas notícias para te dar. O fim de Não semana sabes, eu gosto de chuva. não reserva. Vai chover, Joana, desculpa, não sei como é que havia de dizer. Eu queria também partilhar uma informação convosco. Estava aqui a tomar nota, não mental, mas mesmo num papel de uma lista de coisas que tenho que pôr na mala para férias e queria que vocês adivinhassem quantos medicamentos já tenho aqui na minha lista. Então vou dizer, tens pelo menos paracetamol, tens um anti-inflamatório. Eu quero a quantidade, 1, 10. 2, 3, 4, 5, tens 7. Se tu tiveres mais de 10, não és uma pessoa normal. 13. Ainda não Joana. acabei. Não, são para mim e para os miúdos. É para a família toda. Sabes quantos é que tu vais usar? Nenhum. E ainda bem. Mentira. Sabem que eu tomo 3 todos os dias, um deles é para vos aturar. Eu confesso que já estava à espera desta. Hoje, Não, é só antihistamínico. O programa foi incrível e foi ao natural. Não tivemos que tomar nada, posso assegurar. Falamos de Jogos Olímpicos. Arrancam hoje oficialmente com um ano de atraso devido à pandemia. Qual é aquela modalidade que vos prende ao ecrã? Para mim é mesmo sempre o atletismo. Pois, para mim também. Também gosto muito, não é original, mas dos saltos para a água. Não Estou é? sempre com muito medo que eles batam com a cabeça. É tipo olhar de mãe. É olhar de mãe. Ai, que ele vai bater com a cabeça na Eu acho que quem faz saltos para a água, aquilo tem sempre ali um misto de genialidade com muita loucura, não é? Sou uma pessoa muito louca, Sim, que aliás, se põe naqueles quase todas preparos. as modalidades, não é? Inês, permites-me que diga aos nossos ouvintes o que estás a comer? Permites? Não, vamos deixar que os nossos ouvintes adivinhem. Parece um passatempo de outra. Silêncio, querem ver? Ai, até me doeu. Eu tenho aqui as principais opções, desculpem. Então, a maioria dos ouvintes diz cenoura, depois pera roxa, muito específico. Pois, que era tão dura, parecia. Maçã e cacauetes, que são amendoins, mas espanhóis. Ninguém acertou. Eu estava a comer uma placa de contraplacado. É não verdade. estou a brincar. É verdade, cor de laranja. Não. Quase todos acertaram porque a maior parte das apostas foi cenoura e é precisamente isso que eu estou a comer. Parabéns. Uma faz algum sentido. E as suas amigas são importantes para si? Assim, são pessoas em... Sendo verdadeiras, é importante para mim. Sendo verdadeiras, falsas, não quero. Conclusão, para Dolores Aveiro, as amigas são como as carteiras, não é? Só interessam se forem de marca verdadeira. Amigas de contrafação não queremos. Tive muitas amigas, mas fui só pelo interesse. Mas são verdadeiras. Tem graça, porque a Dona Dolores diz por interesse, mas soa a pelintrice, não é? De facto, confundem-se estes dois conceitos, de por interesse e pelintrice. Faz até algum sentido, não é? Vai dar ao mesmo, porque só amigas pelintras se juntariam a Dolores por interesse. Às 3 da manhã, de segunda à sexta, entre as 7 e as 10, na Renascença. Joana, antes de ires de férias, queria só também eu revelar aqui uma curiosidade sobre os Jogos Olímpicos. Vocês sabem que a tocha olímpica tem que manter a chama acesa durante todo o evento. Daí a expressão manter a chama acesa. É isso, vem de lá. Mas caso a chama se apague, como é que vocês acham que a chama tem de ser reacendida? Assim, alguém tem lume. Exato, com como é que isqueiro. será? Numa fogueira gigante? Não, tem que vir uma chama de reserva da Grécia. Tem que vir outra chama. Sim, tem que vir fazer outra. assim aquela, sim, como sim. se faz quando se acende uma vela com outra. Ou não é? um cigarro, não é? Senão, Sim, ponta com ponta. O que é que acontece? Nunca ninguém experimentou fazer isso, não é? Não sabemos pode as dar consequências. azar, pode dar muito Eu acho azar. que Não queremos mais Os pandemias. deuses do Olimpo. Joana, aqui abençoamos a tua ida de férias. Obrigada. Que tudo Eu corra não bem. me metas nisso. Espero que chova todo o tempo. Que tudo corra bem, se chover que gostes, porque tu és uma pessoa estranha. Sim. Obrigada, Filipe. E espero que Tem não sempre uses, palavras de grande apreço. e espero que não uses nenhum dos 13 medicamentos que vais levar. Vou usar. Vais? Só senão não os levava. Eu não vou usar. Faço questão de usar todos. Mas eu estou a desejar que não fiques doente, mulher. Isto é para não ficar, é porque eu os tomo. Vá, Diz beijinhos. só aí qual é o medicamento mais estranho que levas. Mais Para estranho? uma coisa que dificilmente te vai Não, acontecer. são todos mais ou menos para as mesmas. Vá, estranho. Fenistil. É para o caso de ser picada. por não, isso esse estranho. faz sentido. Pronto, mas eu não tenho coisas muito estranhas. Tenho muitas de cada. Olha, para terminar, dizer-vos que eu vou embora, mas deixo 5 extremamente desagradáveis até ao fim de julho, porque sei que vocês Tão querida. detestam e então assim vou brindar-vos com isso. Vão ter que maturar aqui mais 5 dias. Muito bem, na próxima semana continuamos então a ter extremamente desagradável às 8h15, apesar de não termos Joana Marques no resto do programa. É isso mesmo, mas estou cá eu, está cá a Filipe Galrão e por isso bom fim de semana. E um dia há de voltar a Ana Galvão. Ninguém isso sabe bem quando. Nunca mais ninguém ouviu Parece que nada já foi dela. há muito tempo. Bom fim de semana. Bom fim de semana, Beijinhos. Rádio Macau e o Anzol para ouvir. E às 10 há notícias aqui na Renascença. Beijinhos e bom fim de semana.